É com grande alegria que estamos novamente aqui para continuarmos a série Versículos que Marcaram a Minha Vida. Romanos, capítulo 11, verso 4. Vou te mostrar aqui. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Este versículo de Romanos está sendo citado por Paulo, mas na verdade ele é de Reis. Ele conta a história de Elias. No próprio capítulo 11 de Romanos, Paulo fala no verso 2: Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias? Pois bem, eu te pergunto, tu conhece Elias? Tu sabe o que a Escritura refere sobre Elias? Tu sabe quem foi Elias? Foi um profeta tipo João Batista no Novo Testamento. Ou João Batista era um tipo de Elias. Um profeta que, como eu digo, colocava o dedo na cara do rei e confrontava, falava os pecados, chamava ao arrependimento. Assim como João Batista fez com Herodes e acabou morto, decapitado, Elias confrontou o rei Acabe e a rainha Jezabel. Acabe era o rei de Israel, ele era judeu, mas ele casou com Jezabel, que era fenícia, e ela servia e seguia e adorava Baal. E quando houve este casamento, que já era uma coisa que Deus abominava, o fato de Acabe ou qualquer rei casar com mulheres que não fossem do povo de Israel. Mas era muito comum na época, por questões políticas, por questões de exército, por questões de terras, por questão de fronteiras, acordos políticos e diplomáticos, isso acontecia, mas Deus não concordava, Deus não aprovava casamento misto, vamos dizer assim. E Acabe conseguiu ser um rei muito mau. A Bíblia diz que em todas as abominações, tudo aquilo que os outros reis fizeram de mal, Acabe conseguiu fazer mais. E ele conseguia irritar a Deus em tudo que ele fazia. Aí depois, vocês, por favor, leiam as referências na descrição do vídeo, que tu vai ver a história de Acabe e de Jezabel. O fim trágico que eles tiveram. Mas Elias era um profeta santo, um profeta poderoso de Deus, que falava a verdade, que proclamava a verdade, o juízo de Deus. E Acabe o chamava de perturbador de Israel. Por quê? Porque ele falava a verdade. E a verdade, muitas vezes, perturba, né? Muitas vezes sacode os alicerces, incomoda. E tem o desafio de Elias com os profetas de Baal, porque Jezabel foi para Israel e levou todos os seus profetas. E Elias desafia esses profetas. E ele ganha. Pois tu lê a história, se é que tu não conhece a história. E ele mata todos os profetas de Baal. Mas depois que isso acontece, Jezabel, enfurecida, enlouquecida, como diríamos hoje, com sangue nos olhos, ela persegue Elias e jura-o de morte. E Elias tem que fugir. E ele
tá tão arrasado, tão esgotado, tão estressado, que ele pede a morte para Deus. E ele fala essa frase: eu estou só eu fiquei. Que tá em 1 Reis, ó, tá marcadinho ali também na minha Bíblia. 1 Reis 19:18. Deus responde, né, para Elias: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda boca que o não beijou. Por que Deus responde isso para Elias? Porque no verso 14, Elias diz: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porém, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Acho que tu já está entendendo, né? Elias entrou num processo que muitos dizem que foi de depressão, de esgotamento. O que muitas vezes acontece conosco depois de uma grande vitória. Ficamos exauridos, precisamos ser renovados em Deus. E o próprio Deus responde para Elias: tu não tá só. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal e bocas que não o beijaram. Paulo, em Romanos, fala que esse é o remanescente fiel, o remanescente que será salvo. Aqueles que não se dobram aos deuses estranhos. Aí tu tá pensando assim, e o que isso tem a ver contigo? Ao longo da minha vida como professora, eu tive desafios de fazer o que era certo, independente da companhia e do apoio de colegas. Muitas vezes eu falei para Deus: é só eu tô só. Eu não tenho força. Meu pai dizia: Jacó é pequeno. Eu dizia: pai, eu tô sozinha. Levanta alguém para me ajudar. Eu não tô aguentando. E Deus colocava pessoas para me abençoar. E por anos eu orei: Senhor, levanta 7.000 joelhos que não se dobrem a Baal. Homens e mulheres que sejam fiéis, que possam estar junto comigo nessa luta diária. Porque o meu trabalho era uma luta diária. Eu acordava de manhã e muitas vezes eu chorava, porque a realidade que eu tinha que enfrentar não era fácil. Eu dobrava os meus joelhos diante do Deus vivo e pedia força, e pedia sabedoria, e pedia ânimo, e pedia coragem para enfrentar. E Deus me deu a graça de trabalhar 32 anos e conseguir me aposentar. Então esse versículo para mim tem um significado muito importante, porque às vezes era eu, só eu. E eu tinha que me posicionar, e eu tinha que falar, e tinha que enfrentar muitas vezes o ostracismo, né? A solidão, o desprezo, a indiferença, por estar fazendo o que era certo e, vamos dizer assim, o que os outros não faziam. Porque a palavra de Deus foi muito clara para mim quando disse, que tá na Bíblia, né? Não te alie aos revoltosos. Não seja um com eles. E eu procurei dar um testemunho cristão, de acordo com a palavra de Deus, no meu dia a dia. E isso muitas vezes significava ir contra a tudo que esperavam de mim, vamos dizer assim. E eu orei diariamente, semanalmente, mensalmente, ano após ano, e Deus foi acrescentando.
Vamos dizer assim, era 1, daqui a pouco era 2, daqui a pouco era 3, daqui a pouco era 4, até que chegou um ponto que, tipo, metade da escola. Deus vai trabalhando, as pessoas vão perdendo as escamas dos seus olhos, vão abrindo, vão enxergando, Deus vai derramando luz, o Espírito Santo vai convencendo, tu vai vendo os frutos que essa pessoa produz, que a outra produz, tudo vai acontecendo. Então esse texto de Romanos, que Paulo cita, na verdade, Reis, me acompanhou ao longo da minha jornada como professora. E me chama a atenção que Jesus também, quando foi para o Getsemane, o desafio que Jesus teve, ele levou os discípulos, mas ele levou Pedro, Tiago e João para ficar perto dele. Todos os relatos de Jesus no Getsemane, a gente percebe que ele foi orar. E aí, quando ele voltava, eles estavam dormindo. Aí ele ia orar. Ele voltava, eles estavam dormindo. Ele ia orar. E quando voltava, eles estavam dormindo. E Lucas, por ser médico, diz que eles estavam dormindo de tristeza. Os outros evangelistas dizem que eles estavam com os olhos pesados, que eles não conseguiam ficar acordados. O resumo é que Jesus ficou só. Porque ele orava ao Pai e pediu para que os discípulos vigiassem com ele. E os discípulos dormiram. E mesmo assim Jesus cumpriu sua missão, cumpriu seu chamado e foi para a cruz. Então a lição que fica para nós é que mesmo que tu te sinta só, mesmo que tu te sinta abandonado, isolado, desprezado, importa agradar a Deus e não aos homens. Importa fazer o que é certo. Vamos sofrer? Vamos sofrer, mas é melhor sofrer fazendo o que é justo, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Tem um vídeo no canal sobre isso. Sofrer para quê? Por quê? Que é o dilema do sofrimento, né? É um assunto que não tem fim. Elias, depois de tudo que ele tinha feito, ele se viu só. E Deus falou: não, tu não tá só. Tem outros contigo. Pedro diz: não pensem que o que vocês estão sofrendo é só vocês que sofrem. Não. Isso se cumpre na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Todas as pessoas, seja a pessoa que for, seja no país em que ela more, o trabalho, a língua, a cultura, se ela quer servir a Deus, ela vai ter que se posicionar. Ela vai ter que abrir mão de ser popular, de ser socialmente aceita. Muitas vezes ela vai ter que ser do contra. Ela vai ter que dizer: não, não vou fazer isso. Isso é contra os meus princípios. Tu pode falar o que tu quiser para mim, mas eu não vou fazer, porque eu tenho um pacto com Deus e eu sigo o que Deus fala, e isso eu não vou fazer. E aí pronto, né? Tu vai ter algumas inimizades. Mas essas mesmas pessoas depois, no primeiro problema ou dificuldade, vêm te pedir oração. Ou chegam para ti e reconhecem o Espírito Santo em ti. É só tu ter paciência e perseverar. E Elias foi tão abençoado por Deus que ele viu seu sucessor. Eliseu segue os passos de Elias. E Elias, assim como João Batista, cumpriram seu chamado. Elias foi arrebatado por um carro de fogo com cavalos de fogo. João Batista terminou preso e decapitado, com a sua cabeça servida numa bandeja, porque uma mulher dançou e o rei se agradou. Mas ambos cumpriram seu chamado. E podem ter certeza, mesmo hoje, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo, eu posso garantir para vocês: há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal.
há 7.000 bocas que não beijaram, que não adoraram, que não se curvaram, que se mantiveram firmes e fiéis à palavra, à verdade. A Bíblia diz que a igreja vai se manter firme, porque a igreja é a noiva de Cristo e que Jesus vem para buscar a sua noiva. E que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí as pessoas pensam, as portas? Mas como que uma porta? Sim, significa que as pessoas estão no inferno, estão presas, atormentadas, aprisionadas, cegas. E a igreja, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno, pode libertar essas pessoas, pode abrir essas portas e liberar essas vidas para conhecerem a verdadeira palavra, conhecerem o Evangelho, se arrependerem dos seus pecados, terem seus pecados perdoados e o sangue de Jesus sobre a vida delas. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. E assim como tu pode te sentir sozinho na tua luta diária, no teu local de trabalho, na tua escola, na tua faculdade, às vezes na tua família, tu é o único convertido, tu é o único salvo, tu é o único que busca ler a Bíblia, orar, fazer a vontade de Deus, tu te sente só. Mas eu vou te dizer, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Tu não tá sozinho. Olha para o lado, pede para Deus enviar anjos. Quando Jesus estava no Getsemane, a Bíblia diz que tinha um anjo que o confortava. Às vezes as pessoas não vão estar contigo, ou às vezes elas estarão dormindo ao teu lado, dormindo, sonolentas. Mas Deus pode mandar um anjo para te confortar, para te consolar, para te animar, para te manter de pé. Esse versículo me fortaleceu ao longo dos anos. E a minha oração é que ele também te fortaleça, tanto em Reis quanto em Romanos. O importante é que tu sempre lembre disso. Tu não está sozinho.